Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre aqui fazendo o nosso agradecimento à sua audiência, à sua participação na nossa programação da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui conosco. Hoje, como já está dando para vocês notarem, estamos fora dos nossos estúdios. E eu sempre digo que eu gosto muito de estar junto às pessoas e nós estarmos visitando os nossos amigos, enfim, nossas empresas aqui em Santa Maria e dando notícias do local onde tudo isso está acontecendo. Não esquecemos também de agradecermos aquelas pessoas e empresas que são os nossos apoiadores culturais. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Uglione, acelerando sonhos. E é aqui na Uglione que estamos hoje. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente, a Intexol faz parte do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. E Casa do EPI, compromisso com a segurança do trabalhador. Hoje, como já falei então, estamos fora dos nossos estúdios. Estamos tendo a honra de sermos recebidos aqui na Uglione. Estamos com o nosso diretor aqui da Uglione, o José Antônio Sacol. E Tonho, eu vou te chamar de Tonho durante toda a nossa entrevista, pela nossa amizade, pelo tempo que nós já... Senão ninguém vai saber quem Ninguém eu sou. vai saber quem é. Mas é o José Antônio Sacol, que é o Tonho que todo mundo conhece em Santa Maria. E o Tonho é, então, o diretor da Uglione, concessionária Chevrolet. Tonho, hoje a nossa proposta é nós conversarmos um pouco sobre a análise do mercado, as suas consequências, oportunidades, porque se ouve, Tonho, falar muita coisa. E este programa, Tonho, foi já planejado para nós falarmos justamente com as pessoas que trabalham, né, que têm esta missão, esta importante missão, e são pessoas que têm a competência de fazer para nós, né? E quando eu me refiro para nós, eu estou me referindo à comunidade que está nos assistindo nesse momento, a análise de tudo o que está acontecendo. Mas, Tonho, primeiro eu quero agradecer aqui a tua receptividade, né, de estar nos recebendo hoje na tua casa, aqui na nossa Uglione, né, Uglione que todos nós conhecemos, todos nós temos um contato direto ou indireto, mas a Uglione que é conhecida há muito tempo. Então, obrigado
por esta oportunidade. Seja sempre bem-vindo, é um prazer em recebê-los. E nós fazemos parte mesmo da nossa comunidade. Isso mesmo. Né? Nós estávamos conversando, a Uglione é a concessionária que desde 1938 atua nesse segmento. São 77 anos já completados de atuação ininterrupta no mercado, e muito por conta do nosso entendimento que nós somos parte da nossa comunidade e sempre a Uglione esteve atuando, não só na comercialização de veículos, peças e serviços, mas também integrada à vida cultural, social, esportiva da nossa cidade, sendo parceira de eventos, apoiando, participando, e assim nós pretendemos continuar aí por mais 77 anos. Tonho, tu falando agora assim dessa síntese, de 77 anos, e eu tenho comigo muito bem marcado a Uglione ali na área central. Na Astrogildo de Azevedo. Na Astrogildo. Pelo fato de eu ter estudado toda a minha vida no Colégio Santa Maria, a Uglione, então lá na década de 60, 70, Tonho? Quando é que a Uglione veio para cá, para esse local onde nós estamos? Só fazendo um parênteses nisso aí, esses dias eu fui fui convidado para fazer um bate-papo com os alunos da Engenharia de Produção, da Semana Acadêmica da Engenharia de Produção, lá na Universidade Federal, e eu estava contando a história da Uglione e tal, de que a loja principal da Uglione, na Astrogildo de Azevedo, ficava em frente às garagens da Universidade Federal, que ela oferecia para os seus estudantes, além do ensino ser gratuito como o transporte até o campus da universidade. Perfeito. Então, eu me recordo que, na época, eu era estudante secundário, e que eu ia, às vezes, na Uglione, e quando ia pela manhã, o pessoal estava na fila ali para pegar o transporte os ônibus, os Mercedes monobloco, para ir para a universidade. Para ir para a universidade. Então, a Uglione sempre foi ali. Esse convívio da Uglione com a universidade. Exatamente. Ali, porque a antiga reitoria ali também, Tonho? E nós somos fornecedores, talvez a universidade seja o maior frotista da Chevrolet em Santa Maria, da Uglione, Sim. E até por conta dessa relação naquela época já, da Veraneio, depois o Opala, o Ômega, enfim, esses carros que hoje a Captiva. Sim, sim. É tudo uma história. É uma história. Uma história ao longo desses 77 anos. Ao longo desses 77 anos de integração realmente com a comunidade. Não, e Tonho, tu falaste uma coisa interessante e que a comunidade, sem dúvida nenhuma, ela observa isso, que é o fator apoio. Eu não tenho dúvida nenhuma, Tonho, que a comunidade em si, aonde nós vivemos, e eu falo isso, as pessoas que nos acompanham, elas sabem disso. Eu falo sempre do bairrismo, Tonho? E principalmente tu aí que tem assim, uma ampla convivência com outras comunidades, porque tu, pela tua missão e função, tu tens que viajar muito, inclusive até para fora do país, e tu tem que saber aí essas influências todas, que inclusive é um dos assuntos que nós vamos tratar hoje, mas o principal aspecto é aqui que nós vivemos, Tonho? É aqui que nós moramos, é aqui que as nossas famílias estão se desenvolvendo. Então, Tonho, a gente sempre vê que a Uglione, ela sempre foi uma empresa que apoiou, ela sempre apoia. Às vezes mais, às vezes menos, mas ela está presente, seja na parte esportiva, na parte cultural, e isso, sem dúvida nenhuma, ela faz um grande diferencial em tudo isso. É uma questão assim, de filosofia também, Nós entendemos muito bem, e eu vou incluir nesse processo a Minami, que faz parte do nosso grupo. Perfeito. Que é a Honda, que ela, como nasceu aqui dentro, a partir dos mesmos sócios e diretores, que a filosofia é a mesma, o entendimento é o mesmo.
da importância que uma empresa tem, o papel que ela tem na sua comunidade, né? Nós somos uma empresa que vivemos de comercializar veículos novos, seminovos, peças, serviços de mecânica, funilaria e pintura, enfim, esse é o nosso objetivo fim. Certo. Precisamos, com isso, gerar resultados, precisamos ter lucro, né? Mas, em contrapartida, nós sabemos que nós precisamos estar integrados e participantes de todos os momentos da nossa comunidade. Perfeito. Né? Então, evidentemente que a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria. Claro, né? São, claro. às vezes, muitos pedidos Claro, e, às vezes, seus limites. a gente tem um planejamento orçamentário que nos dá o limite da nossa disponibilidade de recursos para poder apoiar esses eventos, essas atividades. Mas a gente tem isto no orçamento. Perfeito. Né? Porque, Tonho, o que se observa justamente o fator é que quando se vê lá a marca Uglione, ela transmite esta credibilidade para a comunidade. Justamente pelo fato dos 77 anos, né? Pelo todo o trabalho feito pelo teu pai, né? Que veio. Então isso aí não é uma empresa que surge na cidade de uma hora para outra, não. É uma empresa que tem uma base e essa base ela veio de uma base familiar, né? Então toda essa estrutura. Falando um pouquinho da história da Uglione, o nome Uglione se origina do seu fundador, né? Que foi o seu Ângelo Uglione. Ângelo Uglione. Que era um italiano com uma visão muito lúcida das oportunidades e que fundou a empresa em 1978, junto com o seu sócio, João Pinto da Costa, né? E a empresa veio, desde 1938 até o início da década de 70, iniciou no acampamento, depois ali na Astrogildo de Azevedo, né? Período em que era, vamos dizer assim, administrado, gerida pela família Uglione, seu Ângelo e os seus filhos, né? Depois, com a entrada do meu pai, seu Barinho, o seu Atílio Barim Sacol, em 1967... O teu pai entra na empresa como funcionário, Tonho? Como gerente de vendas. Ele entra como gerente de vendas. E logo ali, passando a ser sócio, a empresa se transformou numa sociedade anônima, abriu o capital, ampliou o capital, e aí veio a prospecção desse terreno, dessa área aqui, que naquela época não existia nenhuma empresa aqui nessa região. Era toda uma área rural, praticamente. Praticamente. Tanto é que a escritura original, a denominação disso aqui era uma chácara. Olha aí. Né? Aqui tem 1 hectare um hectare e pouco, na nossa área aqui, né? E aqui começou-se a construção das novas e modernas instalações para a época, né? E com uma visão bastante futurista do desenvolvimento da cidade, ou seja, de que o crescimento demográfico faria com que as empresas maiores, e principalmente no segmento de automóveis, tendessem a sair do centro. Do centro pelo fato em função do volume, da própria mobilidade. Mobilidade, sem né, dos carros. Sim, imagina que os carros vinham crescendo, chegando, entrando para a revisão, saindo, carreta chegando. Já foi essa visão que o pai teve na época de que ficaria inviável, e nós estávamos ali bem no centro, muito confortável assim para os clientes, mas inviável Mas até a questão também do estacionamento, de como chegar, inviável. Hoje, mudou muito. E hoje a gente vê que são poucas empresas que ainda, no nosso segmento, e de muitos outros, segmento de materiais de construção, que permanecem no centro. É inviável, né? Sim, sim. O nosso centro cada vez mais vai se destinar ao trânsito e ao transporte público. Nós estamos agora, Tonho, aproveitando esse gancho que tu estás fazendo, nós estamos agora justamente discutindo isso em âmbito da Câmara de Vereadores, que é o novo plano de mobilidade urbana e que
está assim, ó, urgente, urgentíssimo, né? Essas modificações que tem que serem feitas, né? Mas, Tonho... E aí, concluindo, aí nós chegamos ao que tu me perguntou. Quando é que nós nos instalamos aqui? Isso. A construção começou em 1971, né? E a Uglione se transferiu para cá em 1974. Né? Então, desde 1974 até hoje, né? São 40 anos, já fazem 40 anos 40 que nós estamos anos aqui. Né? E hoje é uma região Você imagina o que consolidada, né? É. Em termos de empresas e por isto esse trevo que hoje é uma rótula, né? Já Ficou se conhecido chama como o trevo da Uglione, porque era RS 62 com a BR 158, que já era BR. Isso. Hoje são duas BRs, né? Então já consolidou inclusive o nome. O nome, e daqui um pouco já com uma mudança panorâmica. Uma mudança que está previsto para cá. Com a nova travessia urbana de Santa Maria, que já está em andamento, né? Verdade, verdade. Então, e por isso a importância, né, da gente, e eu gosto sempre de nós iniciarmos o nosso programa assim, de voltar um pouquinho no tempo, né, até para a gente se localizar no tempo e no espaço aí, né, da história. Exatamente. Essa pequena síntese da história da Uglione. Tonho, a nossa proposta, como falei no início, de nós conversarmos um pouquinho sobre essa análise de mercado e tudo mais. Dentro da tua experiência, né, de gestão, uma pessoa que está convivendo há anos e anos dentro desta missão, como que está sendo feito aí esta análise, né, esse diagnóstico da convivência com o mercado hoje, dentro da tua opinião? Sim. Nós estamos vivendo um momento, como outros momentos, que a nossa economia e política elas andam de mãos dadas, né? Nós temos uma decisão que muitas vezes é política, que tem os seus reflexos na economia. Né? E normalmente esses momentos de dificuldade e de estagnação do mercado, eles são consequência, né, de decisões anteriormente tomadas, e a gente estava conversando antes, que eu me lembro quando eu comecei a trabalhar aqui na Uglione, o presidente era o Sarney, né? E houve aquele período também que os preços foram congelados, nós chegamos ao cúmulo de um carro usado valer mais do que um carro novo, né? Que é uma completa deformação, uma inversão de lei de mercado. Lei, né? De mercado, total. Por quê? Porque o carro estava tabelado pela Sunab. Né? Na época, claro. E o usado não. Então o valor de mercado pagava mais no usado do que o preço tabelado do novo. Você imagina? Obviamente que todas essas situações que foram criadas num canetaço, né, não podiam prosperar. Obviamente. Lei de mercado é lei de mercado, é oferta e procura. Né? E culminou com o represamento disso aí, e lá no final, após as eleições, e esse é o problema, após as eleições eclodiu uma grande crise. Né? Por quê? Porque tudo aquilo que estava represado depois foi cobrado. Certo. O que nós estamos vivendo hoje não é muito diferente disso. Né? Houve uma liberação muito grande de investimentos, né? Fomentando um crescimento, digamos assim, que não bem sustentável, né? Desde antes do primeiro governo da Dilma, ainda no segundo mandato Lula. na segunda metade do segundo mandato do governo do Lula, né? Num processo de crescimento muito galopante, muito interessante, mas que hoje nós estamos vendo aí que não era para tanto, né? E aí entrou todos os investimentos que se fez aí em Copa do Mundo, né? Represamentos e tabelamentos aí de preços da gasolina, dos combustíveis em geral, que é o maior problema. A Petrobras teve toda essa situação aí. Tu está falando em termos de subsídio, ou seja, subsídio. Ela subsidiou o quanto ela pôde. Subsidiou o mercado. Ela que sangrou muito mais do que os desfalques, né?
A luz, a energia elétrica teve congelada e reduzida e congelada durante alguns anos anteriores. E o que a gente pode concluir de tudo isso, né, que isto não era possível, que nós temos um processo ainda inflacionário que precisa haver uma correção e ajustes, e que essa conta ela tem que ser distribuída. E eu acredito que isso aí, por fins eleitorais, como já houveram outras vezes... Dentro da história que tu contaste anterior. Ela fica represada, e aí, quando o novo governo assume, coincidentemente é a mesma presidente... A gestão anterior. Tem que ser ajustado, e aí vem esse reflexo, essa conta grande que tem que ser paga. Este ajuste fiscal nas contas públicas grande, né? E que impactam na economia, né? É o que está acontecendo agora, né? Evidentemente que a economia, quando tu puxa o freio, né, ela sente o impacto, a frenagem, né, e ela vai voltar à normalidade aos poucos. Né? E a gente já viveu isso mais de uma vez e estamos aí, né, sempre otimistas num crescimento sustentável do Brasil, que é um país que tem potenciais imensos, né? Um país maravilhoso todos como nós esse, sabemos né, disso, mas que precisa ser bem administrado. Assim como uma empresa precisa ser bem administrada. Assim como a nossa economia familiar precisa ser bem administrada. Tonho, agora tu falaste aí, eu quero fazer um parêntese. Tu falaste a respeito da economia familiar. Para o leigo, eu acho que o grande traçado paralelo é justamente isso, ou seja, dentro da nossa economia familiar, a partir do momento em que eu tenho um salário X, né? Então eu tenho uma receita que eu tenho conhecimento e aquele dinheiro, e somente aquele dinheiro que entra para mim no final ou início de cada mês. Então eu só posso gastar aquele valor. E o que tu estás colocando aqui em termos nacional, e aí vem a parte de gestão pública, gestão governamental, é que o Brasil estava arrecadando X e estava fazendo um investimento medonho com um valor muito maior do que aquilo que estava arrecadando. É o que a gente está vendo. Quando o orçamento... Este sangramento que tu estás falando. Quando o orçamento não fecha, né, é porque ou tu passou a arrecadar menos, que não é verdade, né? A gente sabe que a arrecadação, os impostos são chamados e são severos com quem produz, com a classe produtiva, né? Mas que tu está gastando muito ou gastando muito e ainda gastando mal. Certo, né? sim. E é isso que o que a gente vê, né? Muitas vezes certos investimentos, certos gastos, vamos dizer assim, que a gente tem consciência, a maioria tem consciência que ainda não seria o momento, não seria para nós certas coisas. Sim. Né? Ainda temos um caminho para andar, para consolidar isso, certo, para que isso venha ao natural. Né? E eu acho que foi um atropelamento disso, né? E um brecamento aí em alguns itens de mercado que são importantíssimos, que é a energia, são os combustíveis. Porque isso dá reflexo para todos. Que influi em todo o custo da logística. Claro, né? Claro. Que é muito impactante no custo das mercadorias, né? E que foi bancado pela Petrobras, foi bancado pelo governo, né? E que, vamos dizer assim, o consumidor, ele, de certa forma, ele teve uma economia lá atrás e agora vai ter que pagar... Ele está sentindo o impacto e agora ele vai ter que pagar essa conta. E isso tem um reflexo, né? Justamente no seu bolso. Certo. E aí que entra um momento assim que a gente vive de insegurança, de contenção de gastos, enfim, e que o mercado sente, né? Mas isso faz parte, né? Infelizmente, digamos, ainda faz parte do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. E nós vamos, com certeza, superar isso aí. A nível de consumidor,
né, eu acredito que o consumidor tenha iguais condições ou até melhores condições do que estavam o ano passado, né? Posso falar pela Chevrolet, né, que nós estamos hoje com taxa zero, né, com preços ainda reduzidos, com IPI reduzido. Oferecendo ainda vantagens para o consumidor. Com um troco na troca, digamos assim, na troca de um veículo seminovo por um novo, parte disso aí nós damos em dinheiro, o cliente tem condições de financiar um valor maior do que o valor total do seu carro. Certo. E ainda levar um dinheiro no bolso financiado a taxas subsidiadas, né? Enfim, muito boas condições né? Por que não está se vendendo mais no momento do que estava o ano passado? Por essa insegurança que a gente leva esse impacto, né, de notícias ruins. Sim, da comunidade estar escutando, enfim, toda esta... E se propagam mais as notícias ruins, os escândalos, né, que infelizmente existiram e são verdadeiros. Aí uma certa baixa de credibilidade, né? Mas tenho certeza que nós vamos, à medida que esse ano vai transcorrendo e que vai se consolidando uma nova política de ajustes, que o consumidor... outros caminhos para superar. Que o consumidor vai recuperando também a confiança, né? Clareando o horizonte, né? E aderindo ao apelo das promoções, das novas oportunidades, certo, né? E nós vamos tendo também aí, criando e aprendendo com isso, que a gente pode fazer mais e melhor do que a gente já vinha fazendo. Correto. Né? Correto. E faz parte, o ciclo é esse. Né? Isso. Tonho, vamos fazer um intervalo e retomamos depois no segundo bloco, até para ainda dentro dessa tua análise, né, de tu nos dar aí um perfil dentro desse otimismo que tu estás passando, né, de como vai se comportar aí ao longo do tempo essa situação do mercado, tá bem? Perfeito. Maravilha. Vocês viram então que a situação toda aqui é uma análise, né, por uma pessoa que tem conhecimento e que está dentro desta rotina e que está assim nos dando aqui um diagnóstico real daquilo que está acontecendo no nosso país, no nosso estado e principalmente na nossa cidade, que é onde nós moramos. Vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, apoio cultural. Uglione Concessionária Chevrolet, nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje, mais uma vez, estamos fora dos nossos estúdios, lá da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Estamos fazendo uma visita aqui na Uglione, concessionária Chevrolet. Estamos conversando aqui um papo muito descontraído, como sempre é o nosso programa, com José Antônio Sacol. O
Tonho, como todos nós conhecemos. O Tonho, que é o diretor da Uglione e que também tem aqui, Tonho, que nós não podemos sempre deixar de mencionar, que é a Honda, né? A Minami. A Minami, que é a revenda Honda aqui de Santa Maria e que também faz parte do grupo daqui da Uglione também. Exatamente. O nosso bate-papo, Tonho, é essa análise de mercado, né? Essa influência toda que está tendo, né, nas pessoas. E quando nós analisamos essas influências, Tonho, como nós estamos conversando no primeiro bloco, nós verificamos que ela independe da classe social. E isso é uma coisa que chama bastante atenção. Porque daqui um pouco se vê assim, olha, tem um impacto em determinada classe. Não. Pelo fato de ter aí uma situação envolvendo a energia elétrica, envolvendo a situação dos combustíveis, tudo isso vai dar um impacto em toda uma comunidade. Não tem aquela situação de faixa, né, de econômica e tudo mais, aqueles lá não serão atingidos. Não, todos estão sendo atingidos. A energia elétrica é talvez um dos itens de custo, que não o custo de mercadoria, mais importantes no custo de formação do preço. Em termos de impacto. De custo de um produto. Certo. Então, ele interfere em todos os segmentos, né? O custo dos combustíveis, o transporte faz parte também de todas as planilhas de cálculo de preços de todos os produtos. Imagina só. Né? Isso interfere, então, na cadeia, na formação do preço de toda a cadeia de produtos. E interfere diretamente também no custo de todas as famílias, né? Porque a energia elétrica todos pagam, né? E transporte hoje, graças ao avanço, crescimento, a ascensão das classes D e C, o acesso ao transporte próprio, né? Que teve uma abertura, consumidor ter acesso a um veículo, a um carro zero, né? Veio todo esse processo que começou com o carro popular e tal. Exato. Né? Mas também o transporte público, que também isso... Sim, vai entrar lá na planilha. Então, num primeiro momento, que é o que a gente diz assim, por que esse impacto hoje? Porque quando uma situação ela vem sendo represada e depois ela tem que ser ajustada de uma vez só, ela causa não é o degrauzinho. Não, é o exemplo da frenagem. É um solavanco, né? Puxou o freio de mão. Puxou o freio de mão com as duas mãos. Verdade. Então, é natural que haja esse impacto negativo aí no mercado, né? E no segmento da indústria automobilística, nós estamos saindo de um mercado que em 2013 foi 3.800.000 veículos, que em 2014 caiu para 3.400.000 e que a projeção para 2015 é 2.800.000. Opa! Então, tu imagina qual é o número que tu falaste em 2013? De 3.800.000 para 2 milhões. Quase 4 milhões? Para 2.800.000. Para 2 milhões, é. É 1 milhão de veículos a menos. A menos. Novos, né? Então, olha o impacto mas com de tudo muito isso. mais concorrentes no mercado. Também tem isso, claro. Porque ele veio crescendo. Sim. Né? Os convidados da festa aumentaram. Né? E o bolo diminuiu. Ou se diminuiu o bolo. E o docinho, os docinhos, os salgadinhos diminuíram. Então, claro, isso aí faz com que haja no mercado uma segregação, né? É um momento de oportunidade, né? Quem está melhor preparado, quem está mais e há mais tempo presente no mercado nacional possa... Com os pés bem no chão, né? Possa ajustar, nacionalizar mais. Teve um outro fator que a gente não falou, que teve um impacto muito forte também nisso aí tudo, que é o câmbio. Ah, também. Que foi toda essa disparada do dólar. O dólar que nós vínhamos aí nos últimos anos na faixa dos 1,80, 2,
né? Estamos Ultrapassou em 3. Teve ultrapassagem do 3? Foi quase lá? em 3,5 voltou. Verdade. 3 é o que deverá ficar aí Isso. pelos próximos meses, né? Então tem todo esse reflexo e esse impacto nos custos, né? Então, o que eu posso dizer assim que algumas empresas estão mais preparadas para enfrentar esses desafios novos. E, felizmente, a Chevrolet, né, que está aí mais de 80 anos no Brasil, uma empresa que tem um índice de nacionalização muito alto e está rapidamente também desenvolvendo novos fornecedores e uma maior nacionalização, Sim. ela está muito bem encaminhada para isso, né? Existe um plano de investimentos que está consolidado e assegurado de 6 bilhões e meio para os próximos anos. 6 bilhões. 6 bilhões e meio, que vai fazer com que nós tenhamos aí uma modernização tecnológica e de novos produtos nos próximos 3 anos. Então, na Chevrolet, a evolução ela vai continuar. A Chevrolet renovou toda a linha de veículos de 2011 para cá. E vai renovar toda a linha de veículos de 2015 até 2018. Até 18, de 15 a 18. Exatamente. Uma nova... Do segundo semestre desse ano, Certo. mais para o final do ano, por conta desse impacto mesmo. Sim. Né? Mas aquilo que está, vamos dizer assim, um pouquinho postergado, começa no final desse ano e vai de 2016, 17, 2018, até 2018. A Honda, falando um pouco da Honda, por uma, vamos dizer assim, coincidência, ela fez um processo de renovação de mix de produto, de linha, o ano passado, e está com a linha praticamente toda renovada, com o lançamento da HR-V. Isso, né? que nós acompanhamos aí, que foi bem divulgado. Recentemente. A Honda está com fila de espera na HR-V. Olha aí. Com o Fit também, um carro recém-lançado, com uma demanda muito boa. Então, coincidentemente, ela está com um portfólio bem novinho, né, para enfrentar E que vai acabar, como tu falaste aí, coincidindo esse com momento difícil. a Chevrolet que está... E a Honda aí em processo de crescimento de participação de mercado, por conta de estar muito bem ajustado para esse momento, né? E eu acredito que na Chevrolet as coisas vão ir num crescente aí daqui para frente também. Então nós estamos assim, evidentemente que com os pés no chão, né? O momento é um momento de atenção, Certo. né? Um momento de investir da forma correta, de gastar o necessário, né? Porque, vamos dizer assim, não estamos num momento de oba-oba, Sim. né? Mas com uma boa expectativa para o futuro breve, né? E o consumidor, aquele que está com as suas finanças em ordem, em dia, é um grande momento para conferir as promoções. Então tá dentro... Eu te digo, venham ver as nossas condições, as promoções, porque elas são tão boas ou melhores daquilo que a gente tinha no ano passado. Olha aí, Tonho, nós falamos aqui dentro da chamada do programa, nós falamos dentro do mercado, nós falamos também da palavra oportunidade. Então, nesse momento vamos chamar aí de crise, entre aspas, também o consumidor, ele poderá aproveitar estas oportunidades, no caso aqui que a Urlione está fazendo. É um momento de oportunidade realmente para o consumidor, né? Evidentemente que a gente não está dizendo para que ninguém compre nada que de repente que não esteja dentro do seu orçamento. Verdade. Ninguém pode gastar fora do seu orçamento. Todos nós temos que ser economicamente responsáveis, né? Perfeito. Mas havendo a oportunidade, existe uma grande oportunidade para o consumidor nesse momento, porque está todo mundo com promoção, está todo mundo com condições extremamente
apertadas no que se diz respeito a margens, né? E isto é bom para o consumidor. Né? O consumidor que tem, então, essa condição, é o momento dele aproveitar tudo isso. Dele vir, conhecer as promoções, negociar. Né? Uma outra coisa que eu não havia falado, nós estamos pagando até 100% da tabela FIPE pro veículo seminovo. Ou seja, reputar ao máximo o ponto, né? o pico no valor de mercado, comprar pelo preço de mercado seminovo do conteúdo. Então tem todas essas vantagens que de repente no momento em que havia mais procura do que oferta, não tinha. Não tinha, claro, porque daí tu tinha que negociar e deixava uma margem lá. Além de ter nós estamos aí com 200 carros em estoque, então o consumidor pode... É esse momento que a gente diz que é um momento de oportunidade para o consumidor. Existe bastante oferta, bastante condições e não é um momento para, muitas vezes, haver um encolhimento. Né? Claro. Desde que, a gente diz sempre, seja feito com os pés no chão. Né? É um bom momento para comprar. Olha aí. Tonho, uma das situações que se tornou uma novidade, vamos chamar assim, em Santa Maria, e uma luta muito grande foi da classe dos taxistas aqui em Santa Maria. E que tramitou por muito tempo dentro da Câmara de Vereadores um aumento das placas de táxi e nós sabemos que realmente estava existindo já uma expectativa muito grande para esse aumento, justamente pelo fato de um grande programa aí do Se Beber Não Dirija, aquela gurizada que vai para balada segura, enfim. Dentro dessa segurança, né, dos nossos filhos, nós vamos num evento social e eu quero beber lá minha cervejinha e tudo mais, então eu tenho condições de pegar um táxi e o táxi me levar de volta para casa sem nenhum problema. Com base nisso, Tonho, dentro da lei que nós aprovamos na Câmara de Vereadores, existe lá um percentual e que isso aí foi um assunto muito debatido e que se tornou assim, um fator importantíssimo, né, no que diz respeito aí à acessibilidade, que a maioria dos táxis não tem condições de transportarem passageiros que tenham algum tipo de deficiência, né? Se utilizarem de cadeira de roda. Principalmente os cadeirantes. Principalmente cadeirantes. E em conversa agora contigo, antes de nós iniciarmos o programa, tu me falou que a Chevrolet está lançando um veículo já pronto para esse sistema. Eu gostaria que tu desse uma palhinha sobre isso, justamente pelo fato de nós estarmos agora já com essa nova frota pronta para ser colocada aí nas ruas, né? E que exige que esse veículo também esteja incluso nessa frota. Eu queria dar assim, os parabéns para o setor executivo e o legislativo, que faz parte, né? Por essa abertura aí, realmente são 125 novos táxis neste, e me parece que ainda terão... Ainda tem um aumento um pouquinho depois. Correto. Deverá chegar aí a 150 novos táxis no mercado, né? Que isso é excelente para a população, né? É uma oportunidade a mais. São 150, vamos considerar, novos empregos, né? Proprietários de placas. Então é uma geração de emprego, sim, bastante representativa. Representativo. E para o consumidor também são 150 carros novos, né? Atendendo a comunidade. Que por conta de tudo isso que tu falaste, usa mais o táxi hoje, né? Pelo fato de também problemas de não ter onde estacionar durante o dia. A mobilidade urbana. Né? E à noite a questão da gente sair, poder tomar um vinho, uma cerveja e não ter o problema de correr o risco aí de cair numa barreira ou até mesmo o fato causar um acidente, que é a coisa mais... É a parte preventiva. Correta, a prevenção. Né? Dentro disso aí entra essa questão da mobilidade e da acessibilidade
e principalmente no questão do cadeirante. Né? Cada vez mais o portador de deficiência, ele está tendo um foco como um consumidor potencial, né? Que muitas vezes passou despercebido. Isso, que até bem pouco tempo não tinha essa atenção. E que tanto o governo como as fábricas estão atentando para esta oportunidade, ou seja, normalmente é um consumidor que tem um poder aquisitivo, né, que por alguma razão pode até ter se aposentado por conta da aquisição de uma deficiência, Exato. que tem muitas vezes uma remuneração boa e que se lhe dá a oportunidade de comprar um produto, um carro com isenção, né, adaptado. Tem mais essa situação, adaptado, né? Que ele tem uma isenção aí, né, Tony? Então a Chevrolet, com vistas a isso aí, desenvolveu um produto dentro dos padrões mais rígidos internacionais, né? A General Motors, em parceria com a Cavenagh, uma empresa de São Paulo, fizeram, a partir da oportunidade que a Chevrolet Spin, proporcionou, Spin. É o único carro... Esse é o modelo, a Spin. Chevrolet Spin. O único carro que, pelas suas dimensões, teve a capacidade de receber esse projeto, né? E que propicia para o cadeirante o acesso através de uma rampa traseira, né? Onde ele entra com a sua cadeira, que ela é puxada, vamos dizer assim, certo, por um guincho adaptado. Olha só, né, que bacana no isso. interior, com um processo de fixação prática e completamente seguro, utilizando cinto de segurança para o cadeirante dentro do carro. Após adentrar, ele mesmo, tudo podendo ser individual, ou seja, ele opera. Operado pelo próprio cadeirante, principalmente se a cadeira for mecânica, motorizada. Né? E que ele vai ter, com auxílio de quem vai dirigir, porque ele, neste caso, ele estará indo como passageiro, né? Podendo então ter um transporte rápido e seguro, e que nessa nova lei dos táxis de Santa Maria, sim, foi, se eu não estou enganado, são 7 ou 8 são 7 ou 8 carros, sim, que deverão ter esta configuração. Os principais pontos de táxi de Santa Maria, tipo em frente ao Hospital de Caridade, em frente à rodoviária entre outros. São pontos estratégicos que deverão ser distribuídos. Eles terão um carro adaptado para o portador de deficiência, né? E nós, com a Spin, estaremos aí participando dessa concorrência, né? Com um produto assim fantástico. Sim, né? Que nesse caso, o que chama atenção, Tonho, é que ele não é uma adaptação grosseira, e sim, ele é uma tecnologia acoplada na Spin. Exatamente. Mais uma vantagem, que ela não perde nenhum banco, ou seja, caso não esteja sendo utilizado, tanto o taxista que for proprietário desse carro, sim, não estando com o cadeirante, ele transporta 5 passageiros normal. E aquele portador de deficiência que adquirir para o seu uso uma Spin adaptada, tanto ele poderá andar como passageiro, como ele poderá andar como condutor, ou como numa viajando com a sua família, sim, com um filho, um irmão, ou seja, um parente, um amigo, sim, dirigindo, ele no banco da frente, e a sua cadeira vai lá atrás, sem anular o banco traseiro. Então, ela tem um local certinho para a cadeira, para o step, né? Sim. Que não tira a capacidade de carga, e o banco traseiro ele vai acomodando perfeitamente, normal, os passageiros, se ele não estiver utilizando a cadeira atrás. Olha, Tonho, sem dúvida nenhuma que isso é
uma grande evolução. E isso é como um tu avanço. falaste, um avanço. É um avanço na mobilidade urbana de Santa Maria. Sem dúvida, né? que vai sim vir aí ao encontro de toda esta discussão que a gente acabou fazendo. E a legislação ela vai realmente trazendo melhorias, vamos dizer assim, né? Exigindo melhorias para o transporte, tanto particular como urbano. Como público, né? Como Público, transporte né? público, exato. E também agregando essas oportunidades para quem participa desse mercado também, né? Certo. E ela ficou assim realmente atendendo os padrões, os mais altos padrões. A exigência técnica internacional. Então é fantástico. Tonho, para nós encerrarmos, nós podemos até, eu acho que estamos dando aqui em primeira mão, né? Em primeiríssima mão. Primeiríssima mão, né? Que quando nós estávamos chegando aqui na Uglione, o Tonho estava recebendo este material aqui, vindo da Prefeitura Municipal, que é o Programa Municipal de Defesa do Consumidor. Então, são uma série de orientações quanto à comercialização de veículos novos e usados. Tonho, para que a comunidade tenha conhecimento, o que significa esta notícia que acabou chegando para ti? Vargas, eu recebi e nem li na íntegra. Nem leu na íntegra ainda o documento. Porque realmente nós recebemos aqui nesse local, lógico que eu dei até uma pequena entrevista para o canal televisão, né, no momento da entrega desse comunicado. Eu li hoje no jornal da manhã, né, mas em síntese, o que isso aí estabelece? Que o consumidor é maior transparência para o consumidor. Para que ele saiba qual é a carga tributária que impacta num veículo novo, pelo que eu entendi. Isso, porque aqui fala em novos e seminovos. Porque a carga, principalmente a questão dessa carga tributária, quanto que ele está pagando de imposto quando ele compra um carro, né? Que haja uma transparência nesse sentido, né? Embora, Vargas, que as concessionárias de veículos novos, todas, o sistema de imposto que vigora já há alguns anos no Brasil é o sistema monofásico, onde todo o imposto que o produto que nós vendemos chega ao consumidor já com toda a tributação paga na fábrica. Sim, então já quando nós compramos os carros e os carros estão no nosso estoque, eles já estão com o imposto pago. O governo já recebeu o que devia, já foi tudo quitado. Então não existe mais nenhuma margem para qualquer tipo de sonegação. Tá, pendência, não existe pendência. Vamos para o segmento de veículos seminovos. Seminovos. Aí nessa legislação, que ela vai realmente impactar mais, entra na questão da transparência para o consumidor, principalmente da questão da originalidade do carro, com relação à origem e à transparência quanto ao passado do carro. Eu acho que aí vem a parte mais importante, né, Tonho? Então todos vão ter que se adequar, e nisso nós já estamos perfeitamente adequados, né? Porque o consumidor sabe que comprando um carro seminovo na Uglione, ele tem um certificado de origem. E nós tomamos todo o cuidado com relação a ele estar com todos os impostos, e aí sim, multas, IPVAs, tudo em dia. E o consumidor... É o atestado de antecedentes. De bons antecedentes. De bons antecedentes do veículo. Então, é aquela certidão negativa de bons antecedentes do carro, que é o que essa legislação aí... Eu acho que ela sim, ela está vindo aí em bom momento para dar uma... A regulamentar e até a exigir que todas as empresas cumpram com essa se adaptem prerrogativa. A essa lei. Perfeito. Eu acho que é mais um avanço. Um avanço aí para o proteção consumidor. Proteção do consumidor. Do consumidor. Eu até parabenizo, porque perfeito. Isso faz com que a concorrência cada vez seja mais ética. Ética, e não aquele picareta lá da esquina que de repente pode dar o golpe lá. Então é importante isso. Tonho,
infelizmente chegamos no final, né? Nosso bate-papo aqui. Eu tenho certeza que nós atingimos o objetivo, né? De informarmos a comunidade daquilo tudo que está acontecendo aí. E eu quero aproveitar, Toninho, e agradecer a tua gentileza em nos receber aqui. E quero também que tu transmita a todos os teus colaboradores, né? A todo o grupo Uglione, inclusive também a Minami, né? Todo o grupo Minami, os nossos agradecimentos e o grande abraço. Por que, Tonho, que eu digo isso? Porque nós não fizemos nada sozinhos, né? Tu tens atrás do teu compromisso, tu tens toda uma equipe de trabalho, todos os teus colaboradores, e é por isso que vocês estão aqui há 77 anos no mercado em Santa Maria, né? Com uma honestidade, uma retidão de comportamento. Então, um grande abraço para todos os teus colaboradores, sucesso na Uglione, sucesso na Minami, e que nós consigamos aí superar esta crise e voltamos a crescer novamente, que é o sonho de todos nós, brasileiros, gaúchos, santamarenses. Vargas, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de eu estar participando do teu programa, né, pela parceria que nós temos, e realmente tocaste num ponto importante. Ninguém faz nada sozinho, né? Nós temos aqui uma equipe entre Uglione e Minami de em torno de 170 colaboradores, mais ou menos, né, no grupo. São parceiros aí que não estão atrás, estão ao lado, né? Olha aí, ó. Ou até na frente. Exato, né? Verdade. Na linha de frente. Uhum. E nós, felizmente, contamos com pessoas maravilhosas, temos um ambiente de trabalho muito profícuo, né? E tudo isso faz com que a gente possa atravessar esses momentos de uma maneira... Todos nós unidos aí. Melhor, vamos claro. dizer assim, passar... Com maior conforto. Mais suave, por isso. Mais né? suave. E retomar o processo de crescimento, que eu acredito que nós vamos. Esse país, felizmente, tem um potencial imenso e precisamos todos nós, de forma responsável, né, auxiliar e a fiscalizar, a cobrar dos nossos representantes. Exato. Vereadores, isso é muito importante. Deputados, né, de senadores. Todas as esferas, município, né, estado. Porque realmente a política, ela é extremamente importante, porque ela conduz as decisões que trazem os seus reflexos econômicos depois, né? Verdade. E a gente precisa, assim, fazer com que esse planejamento seja bem feito, seja bem executado, de forma séria, né? Infelizmente, nós estamos aí passando por uma crise, principalmente de credibilidade, por conta desses escândalos inadmissíveis, né? Que aconteceram e acontecem ainda, né? Por conta dos nossos aí representantes. Verdade, e que esperamos, né, Tonho, que isso seja... Sirva de exemplo. Sirva de exemplo. E para que as gerações que estão aí votem com maior responsabilidade, Verdade. cobrem com maior responsabilidade, Perfeito. atuem com maior responsabilidade, né, evitando que a gente tenha que retroagir. Imagina. Né, retroagir para voltar a avançar. Imagina, aí um retrabalho, uma todo um situação retrabalho. toda E o muito retrabalho complicada. tem custo, é perda. Custo, né? custo. E tem uma perda social, um custo social. Verdade. Normalmente, quem produz é quem paga a conta. Né? Verdade. Mas vamos em frente. Vamos lá. Tonho, obrigado. Obrigado. Sucesso. Tá? Sucesso. Bem, desta forma, encerramos mais uma edição deste programa e lembrando sempre que ele vai ao ar de forma inédita todas as terças-feiras, às 21h15. E depois com mais 3 repetições. Às quintas-feiras, às 19h15. Às sextas-feiras, às 23h. E depois aos domingos, às 20h30. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus. Obrigado.
Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br.